O Menino e a Tempestade, uma lição que vai mudar a sua vida. Em uma pequena vila vivia um jovem chamado Pedro. Pedro era conhecido por sua gentileza e boa índole. Ambicioso, ele sonhava com um futuro próspero e repleto de sucesso. No entanto, os desafios da vida pareciam cada vez mais difíceis de superar, pois as coisas não saíam tão bem como ele havia planejado. Pedro tentara de tudo para ter uma vida estável, mas sempre desistia de seus sonhos ao encontrar um obstáculo em sua jornada. Sentia como se estivesse perdido em um labirinto escuro, incapaz de encontrar a saída. No entanto, ele decidiu investir em algo diferente, fazer plantações no terreno de sua casa para depois vender os produtos alimentares e expandir seus negócios. Ele havia dito que para si mesmo que dessa forma nada o faria desistir. Pedro começou a investir todo o seu tempo e energia em suas plantações. Ele estudava técnicas agrícolas, buscava conselhos de agricultores experientes e se dedicava a longas horas trabalhando na terra. Mesmo quando enfrentava contratempos como pragas ou condições climáticas desfavoráveis, Pedro persistia, aprendendo com os erros e ajustando sua abordagem. Com o passar do tempo, as plantações de Pedro começaram a florescer. Seu campo começava enchendo de vegetais vibrantes e frutas suculentas. Mas sua vida mudou drasticamente quando ele foi pego por uma terrível tempestade que assolou a vila. Enquanto a tempestade rugia ao lado de fora, Pedro estava trancado em sua casa, sentindo-se como se estivesse preso dentro de sua própria mente. Ele encarava as paredes ao seu redor com olhos vazios, perdidos em um mar de pensamentos sombrios e dúvidas incessantes. Em sua mente, Pedro revivia repetidamente suas tentativas fracassadas de alcançar seus sonhos. Ele se torturava com pensamentos de inadequação e autoquestionamento, perguntando se era digno de sucesso e felicidade. Cada fracasso parecia pesar como uma âncora ao seu redor, arrastando para baixo em um abismo de desespero. A tempestade se acalmou e Pedro viu suas plantações destruídas. Sem saber o que fazer, Pedro sentou no chão sem dizer uma palavra. Ele estava num momento de desespero total, se perguntando o que havia feito de errado por aquilo acontecer com ele, enquanto outras pessoas da mesma idade já haviam alcançado seus objetivos. Foi então quando Miguel, um habitante da aldeia, chegou. Miguel, que o traz aqui? Pedro perguntou, com sua voz carregada de desânimo. Ouvi dizer que está passando por um momento difícil. Vim oferecer minha ajuda se você estiver disposto a aceitá-la. Pedro abaixou os olhos, sentindo-se grato pela preocupação de Miguel. Estou lutando, Miguel, confessou ele. Sinto-me perdido e incapaz de encontrar meu caminho. Miguel sentou-se ao lado de Pedro e colocou sua mão reconfortante em seu ombro. Eu entendo, Pedro. Todos nós enfrentamos nossas próprias tempestades internas. Em algum momento de nossas vidas. Mas lembre-se que mesmo às noites mais escuras há uma luz de esperança que brilha. Como está escrito em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E também em Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. As palavras de Miguel ecoaram na mente de Pedro, trazendo uma nova clareza e determinação. Ele percebeu que, embora a sua jornada pudesse ser difícil, ele não estava sozinho. Com o apoio de Miguel e a sabedoria das Escrituras, Pedro sentiu-se renovado em sua determinação de enfrentar seus próprios demônios internos. A conversa entre Pedro e Miguel, que foi por horas, Miguel oferecendo conselhos e orientação enquanto Pedro compartilhava suas preocupações e medos mais profundos. No final da noite, Pedro sentiu-se mais fortalecido e confiante em sua capacidade de enfrentar o que o futuro o reservasse. Ao se despedirem, Pedro agradeceu a Miguel por sua ajuda e amizade. Você me deu esperança, Miguel, disse Pedro com gratidão em sua voz. Eu sei que ainda há um longo caminho pela frente, mas estou pronto para enfrentá-lo com coragem e determinação. Miguel sorriu, sabendo que Pedro estava no caminho certo para encontrar a própria luz no final da tempestade. Estarei aqui para você, Pedro.
sempre que precisar, prometeu Miguel. Após a conversa com Miguel e o fortalecimento de sua fé, Pedro sentiu-se um novo senso de determinação brotar dentro de si. Ele decidiu não desistir de seus objetivos, mas desta vez com uma mentalidade renovada. Pedro não se comparava mais com os outros e entendendo que cada pessoa tem sua própria jornada e desafios únicos. Com coragem e confiança em Deus, Pedro continuou a trabalhar em suas plantações. Ele enfrentou os desafios com perseverança, lembrando-se das palavras de Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Com o passar do tempo, Pedro viu seus esforços darem frutos, suas plantações prosperaram e sua fazenda cresceu além do que ele jamais imaginara. Ele percebeu que ao confiar em Deus e persistir em seus objetivos, ele poderia alcançar o sucesso. Pedro tornou-se um exemplo de fé e determinação para os outros da vila. Ele compartilhou sua história de superação, inspirando aqueles ao seu redor a nunca desistirem mesmo diante das adversidades. E assim Pedro encontrou sua própria luz no final da tempestade. Ele aprendeu a confiar em Deus e nunca desistir de seus sonhos, independente dos desafios que enfrentasse. Ao fazê-lo, ele alcançou não apenas material, mas também uma paz interior e uma profunda sensação de realização. A moral da história de Pedro é um testemunho inspirador da importância da fé, da perseverança e da confiança em si mesmo e em Deus. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, ao enfrentar suas próprias batalhas internas e aprender a valorizar sua própria jornada, Pedro descobriu que a verdadeira força vem da confiança em sua própria capacidade e na crença de que há uma luz no fim do túnel. Sua história nos lembra que, ao mantermos nossa fé e determinação, mesmo diante das adversidades, podemos superar obstáculos e alcançar a realização de nossos sonhos e objetivos. É um lembrete de que, assim como Pedro, cada um de nós tem a capacidade de encontrar nossa própria luz no final da tempestade, desde que mantenhamos a esperança e a coragem de seguir em frente. Espero que tenham gostado da história inspiradora de Pedro e a sua jornada de fé e determinação. Se você apreciou essa mensagem e se sentiu inspirado, por favor, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos motivacionais como este. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fernando Pires.